eu quero, nessa noite, convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 6. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 6. Levítico é o terceiro livro aí da nossa Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, tá bom? Você vai lá no fundo, vai passando aí aos poucos que você vai encontrar. Levítico, capítulo de número 6. E nessa noite, a partir do versículo 8 até o 13, eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: mantendo o fogo aceso continuamente sobre o altar. Levítico capítulo 6, versículo 8 em diante. O tema você vai entender na própria leitura, já vai dar uma pista para a gente do que nós iremos meditar nessa noite. Versículo 8 diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite, até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirás as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém? Você pode orar comigo nessa noite? Pedir que Deus toque no teu coração, fale contigo. Vamos orar aqui. Senhor, nós nessa noite bendizemos o teu nome, te glorificamos. Nós queremos, ó Deus, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, celebrando ao Senhor. Essa noite, ó Deus, é uma noite especial porque estamos na tua presença e queremos, ó Deus, pedir que o teu Espírito Santo nos dirija, que o teu Espírito Santo nos encaminhe, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que a gente possa ter aqui um tempo proveitoso, de crescimento, um tempo abençoado. Vem falando conosco nesse lugar, Pai, poderosamente, porque a gente sabe, ó Deus, que o Senhor sempre tem algo para nos ensinar. A tua palavra é viva, a tua palavra promove vida também. Vem nessa noite, Senhor, falando a cada um dos nossos corações, aos irmãos que também estão nos acompanhando pela internet, que seja, ó Deus, um tempo de crescimento, de edificação. Fala conosco, Pai. Somente o Senhor sabe aquilo que a gente precisa de fato ouvir. E nós nos colocamos à tua disposição. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém e amém. No nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Como eu adiantei para vocês, então, nessa noite, eu quero meditar com vocês nesse tema, mantendo o fogo aceso continuamente sobre o altar. A gente lê o texto. Por 3 vezes, nesse texto, o Senhor dá essa ordem, para que o sacerdote não negligenciasse esse dever. O fogo do altar deveria estar aceso continuamente, não poderia ser apagado de maneira nenhuma. Era uma tarefa que o sacerdote precisava executar durante alguns momentos do seu dia. Se você imaginar naquele tempo, a época que ainda existiam aqueles sistemas de sacrifício, o sacerdote ele tinha incumbência todo dia de manhãzinha. A primeira coisa que ele fazia então, de acordo com esse texto que a gente leu, era ir até o local onde o altar ficava, verificar como é que estava o sacrifício que foi colocado ali. O sacrifício, ele ia, obviamente, queimando e gerando cinzas. Era substituído o sacrifício para que o sacrifício não acabasse, para que o fogo não acabasse, né? E a cinza, ele então removia. Tirava essa cinza, ele ia com uma roupa específica para a remoção da cinza, porque a cinza representava alguma coisa relacionada à impureza. Ele tirava aquela cinza, colocava do lado, mudava especificamente ali o sacrifício. O fogo continuava ardendo, né? O sacrifício continuava queimando. E ele então
depois trocava de roupa e levava aquela cinza para um local específico de descarte. Jogava ela fora e o ciclo continuava. Ao longo do dia, o sacerdote tinha ainda outras incumbências, outras coisas que ele fazia, tá? Mas nessa noite eu quero focar mais aqui com vocês nessa lei específica. Essa lei que a gente leu, Levítico, capítulo de número 6, verso 8 em diante, é uma lei específica para os sacerdotes. Inclusive o livro de Levítico, né? Não sei se você já parou para pensar nisso. Por que se chama Levítico? Né? Gênesis é um nome que tem a ver com a ideia das origens. Êxodo tem a ver com a saída, né? Com êxodo significa saída, a saída do povo do Egito. E Levítico é o livro dos levitas. Os levitas eram pessoas que faziam parte de uma tribo específica, separada por Deus para o trabalho do sacerdócio. Então aqui a gente tem direitos e obrigações desses levitas, desses sacerdotes. Tá? Alguns sacerdotes, então, eram responsáveis por essa atividade que a gente narrou. Todo dia ele tinha que fazer isso aqui continuamente. E não podia deixar o fogo se apagar de maneira nenhuma. Era um dever do sacerdote. Mas se a gente pensar nos dias de hoje, como é que fica essa questão de sacerdote? A gente não tem mais um sistema sacerdotal. Nós não temos mais aqui uma pessoa que precise, né, ficar aqui trazendo o animal, sacrificando o animal, queimando esse animal, recolhendo a cinza, literalmente como a gente leu. Então, talvez você possa estar se perguntando, mas pastor, então por que esse texto foi lido, se já não existe mais esse sistema? Por que esse texto está na Bíblia? Por que a gente precisa ler ele ainda hoje, já que não tem mais nada a ver com a gente hoje? Vamos lembrar que Paulo escreveu para Timóteo, dizendo que toda escritura é inspirada por Deus. E ela, de alguma maneira, ela é útil para nos repreender, para nos puxar a orelha, para nos ensinar um monte de coisas. Então é possível a gente extrair muitas lições nesse texto que a gente leu. Lições, inclusive, espirituais para a nossa vida espiritual. Quem são os sacerdotes hoje? Não existem mais aqueles sacerdotes do tempo antigo. Mas, pensando na realidade da igreja, todos nós somos agora sacerdotes. Se você ler a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, você vai encontrar uma resposta exatamente para isso que eu estou mencionando. O apóstolo Pedro está dizendo assim para a igreja: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Esse texto é um texto que faz menção a duas passagens do Antigo Testamento. A primeira menção, ela diz respeito a Êxodo capítulo 19. Em Êxodo capítulo 19, Deus está falando praticamente as mesmas palavras iniciais para a nação de Israel. Deus está dizendo para o povo de Israel que se aquele povo fosse fiel à palavra de Deus, se aquele povo obedecesse a Deus em tudo que Deus tinha ordenado, eles então seriam um sacerdócio santo, real, uma nação separada, uma propriedade exclusiva de Deus. Essas palavras que a gente mencionou aqui no início, elas são dirigidas a Israel no capítulo 19. E Deus deixa claro que isso é uma coisa condicional. Se vocês obedecerem, vocês serão tudo isso. Se vocês não obedecerem, em contrapartida, obviamente vocês não serão tudo isso. A nação de Israel não conseguiu obedecer tudo isso. Então, ao longo da história, do plano de Deus, da redenção da raça humana, Deus agora traz um povo novo. E esse novo povo de Deus, a igreja, ela agora é composta por sacerdotes. E sabe qual é a boa notícia? No Antigo Testamento, você não vai encontrar mulheres oficiando o sacerdócio. Não tem mulheres como sacerdotisas na religião do povo de Israel. Você vai encontrar sacerdotisas em outras religiões. Mas agora na nova aliança, todos nós, todos os crentes, são sacerdotes e sacerdotisas. Você, minha irmã, é uma sacerdotisa do Senhor. Você também é chamada por Deus para oficiar dentro desse reino de Deus, dentro dessa nova aliança. Você está incluída. Essa é uma excelente notícia. Se nós, então, obedecermos, nós também agora somos uma geração eleita.
Nós agora somos esse povo escolhido. Nós agora somos esse povo separado por Deus. Não é mais uma nação, gente. Isso também é uma notícia muito boa. Porque a gente não precisa fazer parte de uma etnia específica. Que boa notícia. Nós somos brasileiros. Estamos muito distantes lá, etnicamente falando, do povo de Israel. A nossa etnia é outra. Mas nós fazemos parte dessa vocação. Nós fazemos parte dessa eleição. Nós olhamos para a Bíblia, Paulo vai dizer, olha, agora todo mundo em Cristo Jesus é uma coisa só. Se você fosse na época de Jesus visitar o templo, no templo tinha um murozinho pequenininho, de mais ou menos 1 metro de altura, com uma plaquinha que separava um pátio que era para os estrangeiros, o pátio dos gentios, o pátio dos estrangeiros, da parte dos judeus. Os estrangeiros não podiam se misturar ali com os judeus. Os gentios, os estrangeiros que se convertiam ao judaísmo, que queriam participar do culto, tinham que ficar naquele espaço. E a plaquinha que estava ali, gente, dizia mais ou menos assim, não passe daqui para lá. Porque se você passar daqui para lá, você vai ter que colher as consequências. Era uma placa que estava dizendo, se você passar daqui para lá, você vai morrer. Não passe. Então, o estrangeiro ficava só naquele cantinho. Mas o apóstolo Paulo disse para a gente que agora Jesus Cristo fez o quê? Derrubou esse muro. E já não tem mais, gente, essa coisa de judeu, grego, bárbaro, cita, escravo, livre. Todo mundo, todos nós, somos uma coisa só em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Não tem mais divisão. Jesus derrubou o muro que separava a todos. E agora, a igreja, que é mista, que é composta de todas as etnias, pode ter brasileiro, pode ter gente do México, pode ter gente do Paraguai, pode ter gente do continente africano, pode ter gente do continente asiático, pode ter gente do continente europeu. Não tem mais separação. Todos nós somos uma coisa só em Jesus, gente. Somos a geração eleita que o Senhor nos chamou para estarmos com Ele. Ele disse que nós somos do sacerdócio real. Real aqui não é assim de uma coisa verdadeira, que eu estou dizendo, existe mesmo. Não, não é que é o contrário do falso, o real, tá? O real aqui é de realeza. O real aqui é porque Jesus reina. Não existe um reino de Deus. Jesus estava expulsando demônios e uma vez o pessoal veio para ele e falou assim, olha, você está expulsando demônios por Belzebu. Jesus disse assim, se eu expulso demônios por Belzebu, então o reino de Satanás está dividido. Como é que uma casa dividida vai prevalecer? Mas, se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, então o reino de Deus já é chegado. O reino de Deus chegou. O nosso rei já reina. Se você ler o livro do Apocalipse, já diz ali que ele levantou reis e sacerdotes. Né? Ou seja, nós estamos dentro dessa dinâmica. O nosso rei é o rei de todos os reis. O rei que está sobre todos os reis. É o Senhor que está acima de todos os senhores. Ele reina por meio da igreja. Nós reinamos com ele também. Mas nós não somos apenas participantes dessa realeza divina. Nós também somos sacerdotes, ele diz aqui. Ou seja, nós fazemos parte desse povo que de alguma maneira representa as pessoas diante do Senhor. O que era um sacerdote aqui no Antigo Testamento? Era essa pessoa que representava o povo diante de Deus. E nós agora também representamos. A nação de Israel era para ser uma nação sacerdotal. Era para ser uma nação que deveria ser luz para as outras nações. Era para ser uma nação que deveria apresentar o Deus Todo-Poderoso para as outras nações. Mas ao longo do caminho foi dando ali aquelas escorregadas e foi deixando de lado essa missão. Foi falhando nessa missão. Mas Deus agora entrega essa missão para a gente. Nós agora, como corpo de Cristo, como igreja, somos os sacerdotes do Senhor, a nação santa, a nação separada, o povo separado, para poder levar essa mensagem. Veja, ele até diz aqui, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que propriedade exclusiva? Porque Jesus nos comprou, gente. Jesus pagou o preço por cada um de nós, amém? As últimas palavras de Jesus na cruz foram, está pago. Está pago, às vezes o pessoal traduz ali como está consumado, né? Mas é está pago. Ele pagou todo escrito de dívida, que era minha, que era sua, que era nossa. Ele rasgou na cruz. E ali, inclusive, ele expôs publicamente, como Paulo escreve aos Colossenses, todos os principados e potestades. Ele expôs, ele deixou eles envergonhados, que a nossa dívida agora foi cancelada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Jesus na cruz paga a minha e a sua dívida. Por isso nós somos propriedade, ele comprou, somos propriedade exclusiva dele. Não dá para servir a dois senhores, gente.
Não dá para você servo de um e você ser servo de outro. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você só serve a Ele. Você só tem um Senhor na tua vida. Amém? O jovem rico veio procurando Jesus. Você vai lembrar da passagem. Ele veio procurando Jesus, veio correndo, se encurvou, falou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele, já conhecendo seus pensamentos, conhecendo a sua vida, né? E fala para ele: por que você está me chamando de bom? Bom é só um, que é Deus. E ele diz isso porque o jovem se achava muito bom. O jovem se achava muito bom. Você conhece pessoas assim? Você vai falar de Jesus, parece que Jesus tem que aceitar ele, né? Não ele que tem que aceitar Jesus, né? De tão bom que a pessoa, tão boa que a pessoa acha que é. Então, você vai pregar e a pessoa se acha a última Coca-Cola do deserto, né? Mas aquele rapaz se achava assim. Ele procura Jesus e vai dizendo: bom mestre. E Jesus: bom não. Bom é só um, que é Deus. Por que você está me chamando de bom? Não, Senhor, é o seguinte, eu quero saber como é que eu faço para ser salvo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus começa a dizer para ele: obedeça os mandamentos. E vai começando a falar dos 10 mandamentos, né? Olha, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não dirás falso testemunho. O jovem interrompe Jesus. Fala assim: peraí, mestre, peraí. Os mandamentos? Não, eu nasci num lar judaico. Eu nasci num lar de judeus, eu sei como é que é os mandamentos. Eu obedeço isso aí tudinho, desde que eu sou pequeno, desde que eu sou criança. Ah, você obedece, todos os mandamentos? Então, vamos ver se você obedece mesmo. Parafraseando aqui, brincando com o que Jesus estava dizendo com ele, né? Vamos ver se você obedece mesmo. O primeiro mandamento, gente, dos 10 mandamentos, depois você pode ir lá dar uma lida em Êxodo capítulo 20, e o paralelo em Deuteronômio capítulo 5. O primeiro mandamento é o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, nas águas, nem debaixo das águas, e nem te encurvarás a elas, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, etc, etc. E assim, a gente vai lendo ali os demais mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Jesus disse num outro contexto: não dá para servir a 2 senhores. Não dá para servir a Deus e às riquezas. E a mamon, riquezas. Não dá para servir as 2 coisas. O jovem estava com o coração dividido. Ele queria servir a Deus, mas queria servir as riquezas também. Aí Jesus falou para ele: é mesmo? Então você obedece tudo, é? Vamos ver se você obedece mesmo. Pega tudo que você tem agora. Pega todas as suas propriedades, todos os seus bens, toda a sua riqueza. Pega tudo. Vende. Distribui aos pobres. Doe aos pobres. Depois você vem e me segue. E aí você vai ter um tesouro no céu. O que a Bíblia conta pra gente? Que o rapaz ficou muito triste. Baixou a cabeça. Foi andando embora, muito triste. Porque ele servia a 2 senhores. Mas, meus irmãos, nós somos propriedade exclusiva de Deus, amém? A gente só serve a Ele, não pode servir a mais ninguém, não dá para servir a 2 senhores. A gente não pode servir a Deus e as riquezas, não pode servir a Deus e ao carro, não pode servir a Deus e à casa, não pode servir a Deus e ao trabalho, não pode servir a Deus e aos outros gostos peculiares que a gente tem. Deus tem que estar em primeiro lugar. Nada absolutamente pode tomar o lugar de Deus. Deus é o único Senhor que a gente pode ter. Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração e o pastor estava dizendo assim: se Adão não tivesse pecado, eu achei muito interessante, se Adão não tivesse pecado, nós estaríamos ainda no Éden, se é que isso fosse possível, né? Claro que teria que acontecer, porque Deus não se engana, a presciência de Deus não falha, mas obviamente que se isso não tivesse acontecido, estaríamos no Éden. E Deus seria o nosso Senhor, continuaria sendo o nosso Senhor. Mas Adão caiu, Adão falhou, Adão pecou. A descendência de Adão, todos nós, caímos junto com ele. E aí Deus não é apenas o nosso Senhor, Ele também precisa ser o nosso Salvador. Nós temos então Deus como Senhor, único. Não podemos dividir a glória dele com absolutamente ninguém. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Chamados por Deus, vocacionados para uma obra. De acordo com o apóstolo Pedro, é para que a gente então proclame a glória de Deus para tirar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Coisa que aconteceu conosco. E a gente só faz isso porque Ele nos tirou de lá primeiro. Ele continua dizendo: antes vocês não eram povo, mas agora vocês são. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram. Porque o que acontecia? Lá atrás, a primeira aliança é uma aliança com a nação de Israel, Êxodo 19. Se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, colocarem tudo isso em prática, vocês vão ser a minha propriedade exclusiva. Vocês vão ser a nação santa, o sacerdócio real. Mas não obedeceram. O povo separado era aquele.
Mas agora, na nova aliança, nós que não tínhamos alcançado a misericórdia, alcançamos pela graça de Deus. E nós somos o novo Israel, o novo povo de Deus. Com base nesse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, quem são os sacerdotes hoje, gente? Todos nós. Todos nós somos sacerdotes. Então esse texto que a gente começou lendo aqui, em Levítico capítulo 6, que conta ali o sacerdote, o dever dele todo dia de manhãzinha, tinha que ir lá ver o altar como é que estava, trocar o sacrifício, retirar a cinza, descartar a cinza no outro lugar, pode começar a fazer sentido para nós. Que a gente não faz mais sacrifício hoje desse jeito, mas começa a fazer sentido, porque quem é sacerdote aqui nessa noite? Deixa eu ver. Nós somos sacerdotes. E esse texto quer falar alguma coisa conosco também. A primeira pergunta que eu fiz é: quem é o sacerdote hoje? E eu acredito que ela já foi respondida, todos nós. Segunda pergunta que eu faço para a gente nessa noite: qual é o sacrifício hoje, então? Quem é o sacerdote, já sabemos. Ou melhor, qual é o sacrifício hoje? Nós não trazemos mais um animal para ser sacrificado. A gente não pega um animal que a gente cria, abate ele, traz aqui, coloca no altar e deixa ele aqui em holocausto queimando. Não, isso não é feito mais. Então, afinal de contas, pastor, qual é o sacrifício hoje? Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual é então o sacrifício? Não são mais animais. Qual é o sacrifício? Olha para a pessoa do seu lado. A gente não é muito de fazer isso, mas olha para a pessoa do seu lado. Mostra para ela, é você. É você é o sacrifício. Eu mesmo sou o sacrifício, gente. Nós somos o sacrifício. Paulo está dizendo aqui: meus irmãos, eu estou dando aqui um conselho, eu estou fazendo um pedido, eu estou clamando para que vocês entendam, estou rogando, pedindo encarecidamente, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem para Deus, não é mais animal que a gente apresenta, mas que vocês apresentem para Deus o corpo de vocês, a vida de vocês, a vida. Corpo aqui é apenas uma ideia metafórica da nossa vida. Deus quer que você apresente para Ele a sua vida. E como assim eu vou apresentar minha vida? Minha vida inteira, meu corpo, minha alma, meu espírito, tudo, 100% de mim. Para eu ter um culto verdadeiro, um culto genuíno, eu preciso oferecer para Deus integralmente tudo que eu sou, sem reserva. Não pode ter absolutamente nada que eu deixe de fora, gente. Lá em Apocalipse, capítulo 3, tem um texto muito legal, que Jesus está falando com uma igreja. Jesus está batendo a porta, dizendo assim: deixa eu entrar aí, Laodiceia. O pessoal que ficava numa cidade chamada Laodiceia. Ele está batendo na porta dizendo: deixa eu entrar. E se eu entrar, aquele que me ouvir a minha voz e abrir a porta, se eu entrar, eu vou cear com vocês. Eu vou sentar com vocês e vou cear com vocês. Imagine Jesus batendo na porta do teu coração, não da igreja especificamente, mas do teu coração, da tua vida. Você acha que Jesus quer apenas uma parte da tua vida? Você acha que Jesus quer apenas um cômodo do teu coração? Não, Jesus quer a tua vida por inteiro, por completo. Corpo, alma e espírito. Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 5. Corpo, alma e espírito precisam estar irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Tudo em nós, gente, tem que estar entregue ao Senhor. Não pode haver nenhum grau de alguma coisa para ficar de fora. 100% da nossa vida tem que ser entregue. Paulo então está dizendo aqui para a gente: meus irmãos, eu estou pedindo encarecidamente, ofereçam a Deus, apresentem a Deus o corpo de vocês, a vida de vocês, a parte física. A parte física. O salmista no Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por casa do Senhor, claro, ele estava dizendo o templo. Obviamente que o Novo Testamento trata a ideia de casa de Deus como sendo a nossa vida, o nosso corpo, né? O templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Deus habita em nós. Deus não habita, Paulo fala no outro momento, em templos feitos por mãos humanas. Não é aqui nesse espaço. Daqui a pouco nós vamos embora. Deus fica sentadinho aqui, habitando aqui dentro? Não, Deus habita dentro da gente. Está entendendo? Mas
Quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele está pensando nesse espaço. Porque nós cristãos precisamos também nos reunir. Juntos aqui a gente se edifica. Juntos aqui a gente estimula um ao outro. Junto aqui a gente recebe um puxão de orelha. Junto aqui a gente recebe muito de um irmão, de outra irmã. Juntos aqui a gente cresce na fé. Juntos aqui a gente aprende a palavra. Juntos aqui a gente ora e cresce. Em casa eu não consigo ter isso. Sozinho eu não consigo ter isso. John Wesley, uma vez foi comentar sobre a necessidade dos crentes se reunirem. Ele disse assim, não existem crentes solitários. Santos solitários, não existe. O que é o santo solitário? É aquela pessoa que se acha melhor do que todo mundo. Eu não me misturo com ninguém, eu fico sozinha, eu adoro a Deus em casa. Mentira, você não adora a Deus em casa, nada. Aqui a gente adora junto. E aqui a gente se alimenta junto, para poder adorar também em casa, para poder adorar também na rua, para poder adorar também no trabalho, para poder adorar também em outros ambientes. Mas só assim. Essa conversa de eu busco a Deus em casa, pode começar bem, mas vai terminar mal. Porque existe um problema com a gente. A gente tem dificuldade na nossa carne de conseguir ter ali uma estabilidade espiritual. A gente tem essa dificuldade. Pode ver, você começa a faltar do culto. Começa a deixa de vir um dia. Hoje eu estou muito cansado, não vou. O domingo que vem, sua carne pede o quê? Fica hoje também. Continua descansando. É só mais um dia, não tem problema. Parece aqueles desenhos do Tom e Jerry, né? Parece o demôniozinho aqui do lado, né? Fica mais hoje. E aí, se você der ouvido para sua carne, o que você faz? É mesmo, né? Vou ficar hoje. Hoje, por exemplo, era um bom dia para ficar em casa, né? Choveu, fez um pouquinho de frio. Aí aparece o demôniozinho. Fica em casa. Olha o frio que está fazendo. É bom ficar debaixo das cobertas essa hora. Você toma um café mais cedo, toma um chá, deita debaixo das cobertas, assiste um filme, descansa, dorme mais cedo. O que a sua carne fala? É mesmo, né? Não pensei por esse lado. Vou ficar. Vai ficando mais fácil. Está me entendendo? O que acontece? Quando a gente perde essa oportunidade de estar juntos, nós vamos enfraquecendo a nossa vida espiritual. É uma batalha, gente, é uma luta contínua. Não é à toa que Deus está dizendo aqui para haver sacrifício todo dia. Deus está dizendo, ó, deixe ter sacrifício todo dia. O fogo tem que arder no altar todo dia. Não pode ter um momento ali para a gente descansar, não. Eu lembro de um filme, você deve ter visto, O Resgate do Soldado Ryan. Lembram desse filme aí? Foi muito premiado lá atrás, né? Eu lembro desse filme, que um dia o cara está lá no meio da guerra, A nossa vida espiritual é como se fosse assim, né? Nós estamos numa guerra. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, fala, nós estamos numa guerra. A carne está em guerra com o espírito. Ela milita, tem uma guerra acontecendo. Uma guerra espiritual. A carne quer ficar em casa descansando. O espírito até quer buscar Deus. Mas a carne costuma falar mais alto se você ficar alimentando a carne. E aí no filme o que acontece? Está lá o cara na guerra, dando tiro. De repente vem um tiro e bate no capacete dele. Aí ele, não morri. Que isso, hein? O capacete me salvou. Tira o capacete e vai dar um beijo. Na hora que ele faz isso, vem a outra bala. Aí ele morre. Cuidado, gente. Não dá para ficar dando tempo para essas bobagens, né? Não dá para a gente perder a oportunidade. Qualquer escorregadinha, qualquer vacilo, o inimigo está ali à espreita. Lembram o que Pedro disse? O diabo é como um leão. Onde é que ele anda? Em derredor. Imagina aqui o púlpito, né? Ele fica ali só ao redor, na espreita, olhando assim, ó. Olhando. É só de butuca. Quando ele vê a oportunidade, ele vai. Jesus jejuou 40 dias. Eu imagino que Satanás estava lá, só de butuca, olhando de longe. Primeiro dia, segundo dia, 10º dia, 20º dia, 30º dia, 38º dia, 40º dia. Jesus deve ter dito assim, nossa, eu estou com fome. Porque está escrito lá, né? Que ele jejuou 40 dias e teve fome. Como é que Satanás percebeu que ele teve fome? Alguma coisa aconteceu. Então ele estava de butuca, na espreita. Ele anda em derredor, buscando quem possa tragar. Ele é um oportunista. Quando ele viu Jesus sinalizando de alguma maneira que estava com fome, gente, ele não perdeu tempo. Ele, rapidinho. Ué, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Temos que tomar cuidado.
O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, precisamos pensar na questão do corpo aqui, ó. O corpo. Como é que o salmista vai para o templo? Como é que ele iria para o templo? Ele iria com o corpo, fisicamente. Não tem como ele estar assim, eu vou ficar aqui no palácio, que era o rei Davi, né? Vou ficar no palácio, os irmãos estão lá cultuando. Cultua aí, irmãos, que eu estou aqui em espírito adorando com vocês. Não, não está não. A gente só vai estar junto aqui. A gente não acredita nesse negócio de migração da alma, né? A alma sai, o corpo fica ali na cama, a alma sai. Está aqui os irmãos adorando e a alma está juntinha, né? A gente não acredita nisso não, tá? Vamos ficar junto aqui buscando ao Senhor, amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, pastor, mas tem um dia que eu estou passando mal, tem um dia que eu estou doente, tem um dia que eu estou muito cansado. Meus irmãos, eu não estou querendo colocar fardo sobre ninguém, mas vamos pensar nisso aqui. Paulo está dizendo, apresente o seu corpo, apresente a sua vida como um sacrifício vivo. Nosso sacrifício hoje não é mais de animal morto. A gente não precisa trazer um animal morto, a gente tem que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Eu tenho que estar feliz de estar aqui, ó. Tenho que estar alegre de estar aqui. Eu não posso estar aqui por obrigação, não. Alegrei-me quando me disseram. Chegou alguém para Davi e falou, Davi, vamos no culto hoje? Ele, vamos, aleluia, vamos junto. Ficou feliz. A gente às vezes vai chamar alguém para ir no culto, a pessoa parece que está numa tristeza profunda. Meu Deus, me chamou para ir no culto, logo no culto? Por que não me chamou para ir no shopping? Por que não me chamou para um churrasco? Pode chamar para o churrasco também, mas no culto, venha para o culto. Por que não me chamou para ir no cinema? Pode ir também no cinema, não tem problema. Pode ir no shopping também, não tem problema. Mas monte a sua agenda, se programe, se ajeite. Aquele momento ali de você estar aqui com os irmãos celebrando, fecha na tua agenda. É o teu momento de estar no culto com os irmãos e com Deus. Alegrei-me quando me disseram. Quantos estão alegres aí nessa noite? Aleluia. Paulo diz, apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo. Ou seja, uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida reta, uma vida moralmente e espiritualmente falando, digna de Deus. Porque o nosso culto não acaba aqui, gente. Às vezes eu termino o culto orando assim, nosso culto não acaba aqui. A gente vem para cá, o nosso culto público, com os irmãos. Mas acabou, nós vamos embora, o culto não acabou não, o culto continua. O que é altar? Altar não é isso aqui não, gente. Isso aqui é simbólico. Isso aqui é simbólico. A gente às vezes chama a pessoa, né? Quem quer oração e tal, no final do culto, vem aqui no altar. Isso aqui é simbólico. O altar somos nós aqui, ó. Rogo-vos, irmãos. Peço encarecidamente, irmãos, que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Lá fora também. O culto não acaba. O que é um sacrifício agradável agora? Ou aceitável? Que Paulo termina dizendo aqui em Romanos 12:1. O sacrifício aceitável ou agradável é uma referência a algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Há alguns sacrifícios que foram feitos, eu mencionei semana passada, alguns sacrifícios que foram feitos e Deus se agradou, aceitou o sacrifício e mandou fogo do céu. Isso pode ter acontecido com Abel, nós falamos semana passada. Pode ter acontecido com ele. Isso aconteceu em Levítico 9. Eles estavam sacrificando animais, estavam fazendo ali a questão da santificação dos utensílios, dos sacerdotes. E enquanto eles faziam o ritual ali de sacrifício a Deus, de culto, veio fogo do céu e consumiu o sacrifício. Isso acontece novamente depois com Gideão. Isso acontece novamente depois com o pai de Sansão. Isso acontece novamente depois quando eles estão consagrando o templo, no livro de Crônicas. Quando Salomão está junto com o povo lá, consagrando agora o templo ao Senhor, vem fogo do céu e consome o sacrifício. São alguns momentos que isso acontece. Nós temos que estar em busca desse tipo de sacrifício o tempo todo, gente. Eu gosto de vir aqui no culto, ou quando eu estou em casa adorando, eu gosto. De quando eu estou ali buscando a presença de Deus, a graça de Deus me alcança, queima o meu coração, queima a minha vida, queima o meu pecado, muda o meu ser, me enche de graça. Você não gosta? Quando você está aí adorando a Deus, cantando louvor, ou quando você está aí orando, com o joelho dobrado, ou de pé, ou sentado, não importa a posição, e Deus toca na tua vida, e você sente a presença de Deus aí queimando no teu íntimo. Não é gostoso, gente? É como se fosse uma espécie de sacrifício agradável. É como se a graça de Deus comunicasse contigo naquele momento. Tudo muda.
É uma coisa fantástica, maravilhosa. Paulo diz então, apresentem o corpo de vocês. Primeira pergunta que a gente fez, quem é o sacerdote hoje? Somos nós. Segunda pergunta que a gente fez, qual é o sacrifício hoje? Somos nós também. Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, mesmo contexto que a gente leu os versículos 9 e 10, versículo 5, ele diz assim, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então o que a gente oferece para Deus hoje? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Paulo está dizendo que esse sacrifício espiritual agradável somos nós. Nós precisamos estar aqui, com alegria no coração, com vontade de estar aqui. Com anelo pela presença de Deus. Você vem aqui para o culto desejando o quê, hein? Você vem aqui para o culto desejando a bênção de Deus, desejando alguma bênção material? Não que seja pecado, mas o que é primeiro lugar na tua vida? Quando você vem para cá, o que você deseja ardentemente, que você pensa assim, eu não posso ir embora sem ter contato com essa dádiva divina? O que é? Se a presença de Deus é o que você mais anela, você está no caminho certo. Pedro está dizendo aqui, ofereçam a Deus, pela graça de Deus, agora vocês podem oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. E quando o sacrifício é agradável, o fogo vem do céu. Queima no teu coração, queima o pecado aí dentro, muda a tua vida, renova o teu ser. Você sai daqui reavivado, reanimado. Amém? Terceira pergunta, então. Primeira pergunta, quem é o sacerdote? Somos nós. Segunda pergunta, o que é o sacrifício? Somos nós. E a terceira pergunta envolve o ritual ali. O que o sacerdote tinha a incumbência de fazer, o dever? Ele pegava, de manhãzinha, chegava lá, via o sacrifício no altar, trocava, colocava um novo sacrifício, removia a cinza, descartava a cinza e o fogo era mantido. Por 3 vezes a gente mencionou, Deus disse para que o fogo não se apagasse. Era a ordem para o sacerdote, não deixe o fogo apagar. Então a terceira pergunta é, o que seria o fogo hoje? O que é o fogo hoje? Primeira pergunta, quem é o sacerdote? Segunda pergunta, o que é o sacrifício hoje? Terceira pergunta, o que é o fogo hoje? Nós podemos pensar nessa ideia desse fogo como um simbolismo da nossa relação com Deus. É um símbolo do nosso relacionamento com o sagrado, com o divino, com o Deus que nós adoramos. Quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse capítulo 3, versículo 15, eu mencionei já essa igreja, a igreja de Laodiceia, uma igreja que foi duramente repreendida por Jesus. Aqui no versículo 15, Jesus diz assim para essa igreja, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Aquela igreja era morna. Jesus está falando aqui da relação que aquela igreja tem com ele. Veja, é uma igreja que não está com fogo. É uma igreja que não está quente, não está fervorosa. Mas é uma igreja que também não está fria. É uma igreja que está morna. E Jesus está chamando a atenção daquela igreja. Quem dera você tivesse fria ou quente. Porque morna do jeito que você está, eu vou te vomitar. Aí ele compara com a água. Tinha dutos de água que vinham de cidades vizinhas, 2 cidades vizinhas. E essa água chegava morna. Uma era fonte termal, quente, até chegar lá chegava morna. A outra era água fresquinha, geladinha, mas até chegar lá chegava morna também. E às vezes quando as pessoas iam beber aquela água por estar morna, não saciava a sede e fazia mal. E as pessoas passavam mal, vomitavam. E Jesus utiliza de uma coisa que existia naquela época para poder ilustrar esse problema. Mas veja, Jesus está chamando aquela igreja para ser uma igreja quente, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja pegando fogo. Por isso eu disse, o que o fogo representa para a gente hoje? Essa relação que nós temos com Deus. Quando um casal está bem, o que nós pensamos? O relacionamento está quente, está pegando fogo. Quando o relacionamento de um casal não está bem, o que a gente pensa? Esfriou. Quando uma relação de amizade que nós temos com alguma pessoa perde também aquele momento ali de mais contato, de mais proximidade, o que a gente pensa? A minha relação, a minha amizade com tal pessoa esfriou. Veja,
Deus quer que a nossa relação com Ele seja uma relação quente, fervorosa, pegando fogo, amém, irmãos? Deus disse para o sacerdote, não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar, o fogo tem que continuar aceso, continuamente no altar. O que é o fogo? Como que o fogo funciona? Como é que ele vem a existir? Vocês já devem ter ouvido falar do tal do triângulo do fogo. O que é o triângulo do fogo? É o somatório de 3 coisas. É uma reação em cadeia de 3 coisinhas. Primeiro, precisa ter combustível. Se não tiver combustível, não acontece. Combustível a gente pode ter vários. Pode ter combustível sólido, por exemplo. Você vai fazer um churrasco aí e talvez vai colocar carvão. É uma coisa sólida, você pega na mão. É um combustível. Papel, combustível sólido também. Madeira, por exemplo, também pode servir. Antigamente o pessoal ia no mato, né, nas matas, e trazia lenha, pedaços de graveto, pedaços de madeira, juntava tudo e queimava depois. Podemos ter combustível líquido também, gasolina, álcool, óleo, são alguns exemplos. Podemos ter combustíveis gasosos, né, o gás de cozinha que a gente usa. É um tipo de combustível. Combustível precisa ter. Se não tiver combustível, não tem fogo. Além do combustível, segunda coisa que precisa ter é o comburente. Comburente já é uma coisa que vai ajudar a desencadear esse processo todo. Geralmente, nós pensamos no oxigênio. Vocês já viram? A gente vai fazer churrasco, a gente pega lá um negocinho e fica assim, ó, abanando, né? Porque aquilo ali ajuda o fogo a alastrar. Tem um instrumento chamado fole, um negocinho que você sopra assim, ó. Não sei se vocês já viram, desenho animado, aparece muito. Está ali a fogueira e está o bonequinho, né? Soprando com fole, assim, né? Aquilo ali também é para quê? Para soprar e o fogo se alastrar. Precisa ter comburente, precisa ter oxigênio. O que mais a gente precisa ter? A gente precisa ter ainda calor. Sem calor, também não vai acontecer o fogo. Esses 3 elementos juntos têm que criar uma reação em cadeia para a coisa funcionar. Aí, o fogo acontece. Se a gente olhar para o texto de Levítico, capítulo 6, as 3 coisas estão acontecendo. Já tem um fogo ali que está queimando. Um fogo ali que ele não quer que apague. O combustível é o sacrifício que ele está colocando, o animal, né? E aí ele continua pegando fogo ali, queimando o tempo todo. E o oxigênio ali, claro, né, rodando para que aquele sacrifício não pare, para que aquele fogo também não acabe. Trazendo isso para hoje, para a nossa vida espiritual, gente. Que fogo é esse? É o fogo da relação com Deus. Como é que anda a sua relação com o Senhor? Está quente? Está fervorosa? Está fria? Ou está morna? Não deixe ficar morna. Nem deixe chegar na frieza. Busque o tempo todo uma relação quente, fervorosa na presença de Deus. Temos que ter esse triângulo. Temos que ter esse triângulo. O que é o combustível? Eu disse aqui agora há pouco que lá, naquele contexto do sacrifício, era o próprio sacrifício. Poderíamos considerar. O que a gente já viu aqui? O que é o sacrifício mesmo? Quem lembra aí? O que é o sacrifício? Somos nós. Rogo-vos, irmãos, que apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é o sacrifício? Nós somos o sacrifício. Tá bom, pastor, precisa ter também o comburente, precisa ter o oxigênio. Muito bem, Jesus disse para Nicodemos um dia que Deus é como o Espírito. E o nascido de Deus, o nascido de novo, é como alguém que sente o vento. O vento vem, o vento sopra, você sente o vento, você não sabe de onde o vento vem, não sabe para onde o vento vai, mas está sentindo o vento. Deus é Espírito, Deus é como esse vento, que está aí sempre soprando, sempre direcionando. Já aconteceu contigo, está andando na rua, e Deus tocar no teu coração e dizer alguma coisa? Faz isso, faz essa coisa, conversa com aquela pessoa, prega para essa pessoa, muda de vida, cuidado com essa prática, já aconteceu? Filipe, um dia estava andando aqui, numa região desértica, e o vento soprou. O Espírito Santo veio até ele e falou assim, Filipe, prega para aquele rapaz que está vindo lá na carruagem. E Filipe obedeceu, saiu de onde ele estava e foi pregar para o rapaz na carruagem. Um eunuco de Candace. O vento sopra onde quer, a gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, mas a gente sente o vento, amém? O oxigênio está aí. Quando o ser humano foi criado, Deus criou lá o bonequinho de barro, né? Olhou para ele, soprou nas suas narinas. Aí houve o fôlego de vida.
Quando Ezequiel tem aquela visão de um exército de ossos secos, caídos pelo chão. Deus manda ele profetizar para que os ossos se levantem. Começa a vir vento de tudo quanto é lado. É o Espírito dando vida. A palavra Espírito, no hebraico e no grego, significa vento, significa ar, para vocês terem ideia. Então o vento já tem, o oxigênio já tem. Tem sacrifício aí nessa noite? O vento também está aqui. O oxigênio também está aqui. O comburente também está aqui. Mas precisa de calor também, amém? Calor também está aqui nessa noite. A palavra do Senhor diz em Malaquias capítulo 4, versículo 2, que o nosso Deus é o sol da justiça. O sol é um negócio bem quente, né? Em épocas de calor extremo, eu até comentei esses dias, você vê o pessoal bate o ovo, quebra a casquinha, joga o ovo ali no chão. E de tão quente que está, o ovo frita sozinho, sem precisar nem de óleo. E Deus é o sol da justiça. João capítulo 8, versículo 12. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Se referindo também, obviamente, ao sol, a ideia do sol. O sacrifício está aqui nessa noite. O comburente também está aqui nessa noite. E o calor também está aqui nessa noite. Só não pode ser apenas essa noite. Você precisa alimentar esse fogo todos os dias. O que o sacerdote tinha que fazer? Todos os dias, ele renovava o sacrifício. Você está preparado para isso? Está preparada para isso? Todo dia, um sacrifício novo. Amém? Todo dia, um sacrifício novo. Levantou amanhã, sacrifício novo. Levantou depois de amanhã, sacrifício novo. E assim vai. O que mais que o sacerdote fazia? Removia a cinza. Jogava fora. Descartava num lugar específico. Vai começar a aparecer cinzas também, representando aqui coisas práticas pecaminosas. E o Espírito Santo vai começar a mostrar para você, tira isso, faz como sacerdote, enche a pá e remove. Começa a tirar também essas práticas que Deus não se agrada. Vai tirando, para trazer sacrifício novo, tem que tirar a cinza. Você quer trazer sacrifício novo amanhã? Remova a cinza que o Senhor vai dizer para você tirar. Amém, meus irmãos? Aí a coisa vai começando a ficar melhor. Que nós vamos começando a alimentar esse relacionamento com Deus. E alimentando essa relação com Deus, nós podemos fazer como sacerdote, que todos os dias mantinha o fogo aceso sobre o altar. Não deixava se apagar. E assim nós vamos mantendo o fogo do altar aceso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar nessa noite a acender mais um pouquinho esse fogo. A buscar a presença de Deus. Quero chamar você a orar, a clamar, porque o sacrifício já está aqui. O comburente já está aqui. E o calor também já está aqui. Você pode se levantar um pouquinho comigo em nome de Jesus? Vamos orar juntos. Vamos clamar pela presença de Deus. Vamos buscar a presença do Altíssimo. Mas antes de repente você buscar, talvez aqui no nosso meio, algumas pessoas estejam tendo dificuldade para ter uma rotina de manter esse fogo aceso. Tem dia que o fogo está aceso, tem dia que o fogo está apagado. Tem semana que está pegando fogo, parece um incêndio. Tem semana que a pessoa parece que não tem nada. Às vezes no nosso meio possa haver pessoas que estão com cinzas acumuladas, com pecados acumulados, precisa jogar fora. E se alguém de vocês se enquadra em alguma dessas situações, eu gostaria de chamar para vir aqui, para a gente orar juntos.